Agora a gente vai conversar com o Roque Júnior. Afinal, seleção brasileira está aí indo para a Copa do Mundo e o Roque Júnior tem a experiência de um pentacampeonato. Para a gente começar essa entrevista, o Igor Santos, que é repórter aqui da TV Brasil, mandou uma pergunta para o Roque e eu convoco o Igor para participar do No Mundo da Bola. Olá pessoal do No Mundo da Bola, uma boa noite para todo mundo aí. A minha pergunta para o Roque Júnior é a seguinte: se a gente pegar os números, a defesa do Brasil vem com um desempenho muito bom com o Tite, são só 5 gols sofridos em 17 partidas. A gente pode dizer que existe um craque nessa defesa ou é algo mais do sistema? E a gente fala tanto de Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, mas a gente pode colocar a defesa como um dos pontos fortes desse Brasil? É isso aí, um abraço a todos. É contigo. Eu sempre tive essa opinião, você nunca defende sozinho, né? Não dá pra botar lá, às vezes a gente fazia isso aqui no Brasil, né? Pô, tá levando o gol é a defesa, não tá levando o gol é a defesa, tá fazendo gol é só o ataque. É um coletivo, eu acho que se você tiver, eu acho que o Tite também pensa dessa maneira, quando você não tem a bola, você tem que defender. Se você defende com os 11, a chance e bem organizado de você tomar menos gol, ela é maior. E o que vem acontecendo, acho que a seleção está bem organizada nesses últimos jogos e isso faz com que também os zagueiros joguem mais tranquilos, porque você divide as tarefas, né? Não é só você como zagueiro que você tem que marcar. Acho que a seleção está bem servida, principalmente com o Daniel, o Marquinhos, o Miranda e o Marcelo. Então, acho que não tem um craque. Eu sempre fui do coletivo e isso eu acho que está acontecendo na seleção brasileira. Muito bem, já que você falou do Miranda, do Marquinhos e do Thiago Silva, quem seria o seu quarto zagueiro na Copa? Então, hoje eu tive pensando, até peguei pensando nisso, até pela convocação, né? Assim, é difícil hoje dizer, eu não teria a certeza de dizer. Gosto muito do Gemerson, que está no Mônaco, né? Eu acho que ele, até por ter uma experiência também internacional, jogando num campeonato internacional, a França também disputando Champions, eu acho que era o nome hoje, de repente se fosse o treinador, eu acho que levaria ele ao invés do Rodrigo Caio e do Jeromel, que estão convocados hoje, né? Bom, antes da gente rodar as perguntas aqui, o Leopoldo Rezende, ele é também integrante da equipe de esporte da TV Brasil e mandou uma pergunta para o Roque. Vamos ouvi-lo. Roque, em 2002, a seleção brasileira chegou às vésperas da Copa do Mundo com muitas dúvidas em relação às condições físicas do Ronaldo e do Rivaldo. E você viu muito bem de perto essa situação da preparação da seleção brasileira para o Mundial da Coreia e do Japão. Por isso que eu pergunto para você, que comparação você faz daquele quadro com a situação atual do Neymar, que está se recuperando de uma fratura no pé? Não dá para fazer a comparação do Neymar com o Ronaldo. O Ronaldo vinha quase 4 anos sem jogar. O Filipão acreditou nele e até hoje o Ronaldo fala nisso, porque era difícil levar e ele vinha de muito tempo sem jogar. O Neymar parou agora, vai ficar aí 2 meses sem jogar, mas volta, não tem comparação. Eu acho que de repente o Rivaldo teve um problema antes um pouco da Copa, mas é difícil comparar. E o que eles tinham passado também, né? Em 98, eu lembro na Copa, o Rivaldo era um dos jogadores que mais queria ganhar a Copa, pelo acontecido em 98. Então, assim, essas situações fazem com que você ganhe a Copa. Mas comparar lesão do Ronaldo com o Neymar, eu acho que não tem comparação. Um cara parado há 4 anos e outro há 2 meses. Rodrigo. Queria saber do Roque, você como jogador não pega essa fase de exposição, que a gente até comentou de tudo, de celular e etc., de vestiário, mas hoje como treinador você pega os seus jogadores assim. Sim. Isso num ambiente de seleção, você acha que atrapalha ou são caras tão tops assim que isso daí eles conseguem tirar de letra? Cara, eu acho ou se der abusada... Eu acho que eu tem vou hora para até concluir, tudo. você me desculpe até, porque hoje tem a história do Instagram, o momentâneo, muitos seguidores, tem patrocínio envolvido também, né? Então, mas eu acho que tem hora para tudo, cara. Eu acho que se o cara viver só nisso, ele vai esquecer o que dá aquilo para ele é o campo, né? Então, na hora de treinamento, por exemplo, entrou dentro do vestiário, desliga celular. Se acontecer alguma coisa de ruim, vai chegar até você. Mas aqui você está para trabalhar. Nós estamos aqui para quê? Treino.
Então chegou no vestiário, desliga o celular, treino, depois acabou o treino, pode ligar o celular, entendeu? Eu acho que esse é um ponto, outro ponto também na hora da alimentação, acho que são coisas importantes, entendeu? E o sono, né? Isso são coisas importantes que fazem o cara jogar bem. Então, nesses momentos, eu acho que você tem que ter uma preocupação como treinador ou como dirigente. Uma linha de bom senso, assim. E tem que ter regras. Eu acho que você tem que ter regras. Independente se você está lidando com o Neymar, se você está lidando com o Joãozinho, você tem que ter regras estabelecidas, claras, para que eles entendam. Ó, nesse momento pode, nesse momento não pode. Né? Eu acho que tem que ser assim. Márcio Guedes. Olha, eu vou continuar no tema Neymar, só que de uma forma diferente. Muita gente, muito torcedor, pessoas que acompanham o futebol, por incrível que pareça, embora reconheçam que o Neymar é nosso grande craque, pode ser inclusive decisivo para ganhar o Mundial, mas também se preocupa muito com ele, não só no aspecto físico, não por essa lesão, mas pela uma espécie de fragilidade dele. Ele vai muito para o combate direto, retém a bola, leva muita pancada, é um jogador que pode ser, digamos, entre aspas, facilmente derrubado. E também pelo lado comportamental, porque ele discute com adversários, discute com árbitros, e isso aí, inclusive, já causou muita repercussão na França, a atitude com adversários e tal. Queria saber se o Roque Júnior também se preocupa com isso, pelo menos um pouco, ou acha que não, que o Neymar vai ser tranquilo, é um grande jogador para a seleção brasileira e ponto final. Ou deve haver um certo tratamento, uma certa preocupação, uma certa cautela em relação ao Neymar? Acho que ele, de repente, poderia ter uma cautela, assim. Porque se você prestar atenção nos jogos, eu como ex-jogador, você nota, quando ele pega a bola, como que o jogador, o adversário vai para marcá-lo. Isso existe uma diferença. Se você comparar o Neymar, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Rivaldo, o próprio Messi, você vê que não tem eu acho que de certa forma tem até uma certa animosidade na hora de marcá-lo. Eu acho que justamente pelo comportamento. Eu acho que se você pegar esses jogadores que eu falei, cada um tem um comportamento, não condeno, mas eu acho que ele poderia mudar um pouco, para que isso, de repente, diminuísse um pouco dentro de campo. Né? Não estou falando que ele tem que parar de driblar o cara. Se ele pegar, tem que dar a caneta, tem que dar o chapéu, tem que fazer o que tem que fazer, porque ele tem qualidade. Mas mudar um pouco o comportamento, eu acho que ajudaria bastante. Você fala assim, um sorrisinho ele. A mais, às vezes, que vai irritando. Às vezes a provocação ela existe, mas em alguns momentos, melhor não fazer. Porque você cria, de certa forma, às vezes ele está criando, até às vezes não é ele, mas ele está criando uma imagem e isso está passando. E isso acontece dentro de campo. Né? E a gente tem visto acontecer isso dentro de campo. Né? Muita gente querendo pegá-lo, diferente desses outros jogadores. Então acho que ele poderia ter um cuidado a mais, pensar um pouco o que está acontecendo, para que isso o ajude dentro de campo. Uma questão para ajudá-lo. Rafael. Eu vou, meu defeito de repórter, né? Fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, você viveu a família Scolari e agora a mudança, o país voltou a gostar da seleção brasileira graças ao tato do Tite. E os jogadores, você vê o Neymar em entrevista falando que nunca tinha visto um tato assim de um treinador com um grupo de jogadores. E no Corinthians, conversando com funcionários mais antigos, eles falam que o Tite não é um treinador de 4 linhas, é um gestor de pessoas. Eu queria que você falasse se é parecido esse tato dos jogadores com o Tite, como era no Felipão, e se o jogador compra a ideia do treinador. E um outro detalhe importante, essa linha com 5 jogadores de defesa, como foi feito com a Inglaterra, que chamou a atenção do Tite, que ele até escalou o William José dessa forma para ter um centroavante. Isso te preocupa também, o Brasil não saber sair dessa marcação com 5 jogadores, como foi da Inglaterra no empate 0-0? A questão, assim, eu não consigo comparar como jogador o Tite e o Filipão. Eu vivi o Filipão. Daquilo que eu vejo do Tite, daquilo dos comentários, sim, é um gestor. Acho que isso é importante. Ainda mais se tratando de uma seleção. O que nós vivemos com o Filipão foi muito isso. Ele é um grande gestor de pessoas e você conseguir colocar 23 caras que atingiram um patamar
alto na carreira, numa Copa do Mundo, pensando todo mundo no mesmo objetivo, isso é importante. E o cara tem que saber fazer isso, tem que ter o dom como gestor, né? Ou tem que ter conhecimento, não o dom, mas tem que ter conhecimento, se preparar para aquilo. O Filipão conseguiu fazer isso e o Tite fez no Corinthians. E espero que ele possa fazer isso na seleção, porque isso é de fundamental importância. Essa gestão hoje de pessoas, essa interação das pessoas hoje, ainda mais no futebol, é de suma importância, ainda mais numa Copa do Mundo. Você tem um mês onde não vão jogar todo mundo, mas o cara que não joga tem que estar pensando da mesma forma daquele que está jogando. Motivado do mesmo jeito. Né? E isso o treinador é o que tem que fazer. Bom, eu disse que ia fazer uma outra pesquisa agora no bloco, você pode começar a responder a partir de agora, que é a seguinte: o árbitro de vídeo foi aprovado e será utilizado na próxima Copa do Mundo. O Globoesporte.com, um site, fez uma matéria bem interessante relatando 15 lances que aconteceram nas outras Copas que foram duvidosos e que alguns até o árbitro errou mesmo e que se fosse o árbitro de vídeo utilizado a história teria mudado. Então o que eu pergunto para você é que lance da seleção brasileira numa Copa do Mundo ou de outra seleção você não gostaria que o árbitro de vídeo invalidasse? Por exemplo, o gol de mão do Maradona não haveria com o árbitro de vídeo contando. Aquele passo que o Nilton Santos dá saindo da área com o árbitro de vídeo, aquele passo não valeria de nada, porque ia ser marcado o pênalti do jogador brasileiro na Copa de 62. Então, que lance que você gostaria que o árbitro de vídeo não interferisse na história das Copas? Márcio Guedes, o Nilton Santos teria caído no árbitro de vídeo. Evidentemente, né? Ele foi muito rápido, foi muito sutil. Mas você quer o quê? Que eu me lembre de um outro lance, é isso? Eu estou falando sobre esse, ou seja, a malandragem do jogador agora vai ficar um pouco de lado, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que eu sou inteiramente favorável e eu discordo da opinião do antigo presidente da CBF, CBD, João Avelange, que achava que o futebol tem graça por causa dos erros, porque os erros são comentados durante décadas. Realmente isso é verdade, né? Mas eu prefiro que a coisa seja feita com mais critério, com mais ética, e que os lances sejam marcados corretamente. Por exemplo, acho que muita regra podia ser mudada. A regra do impedimento, por exemplo, ainda acho arcaica. Acho que já mudou para a mesma linha a validade. Hoje, eu acho que um jogador ter um braço à frente não devia ser marcado de impedimento. Teria que ser um corpo todo, até para facilitar a marcação da arbitragem e também para que o atacante tivesse um pouquinho mais de vantagem. Olha, se ele está quase na mesma linha, só com a perna na frente ou um braço, ele não está querendo fraudar nada, querer levar vantagem, ele está disputando o lance. Tem muita coisa para mudar ainda. Eu acho que é bem-vindo que cada time tenha direito a pedir uma revisão de vídeo, talvez como o que acontece no vôlei, o treinador pede uma vez por tempo, sei lá, alguma coisa assim. Agora, futebol tem o seguinte: há lances em que você vai para o vídeo e continua a dúvida, porque você olha aquilo lá 10 vezes, certos pênaltis, certas jogadas, e você não sabe exatamente se foi ou não. Se o jogador caiu forçando a queda ou se um toquezinho foi responsável por aquela queda. Vai continuar tendo polêmica. Isso, desse jeito, é bom que aconteça. Né? Bom, a FIFA só aprovou porque utilizou o sistema em 20 torneios, 804 jogos, e o índice de acerto foi de 98,9% nos lances revisados. Mas, Roque Júnior, o Brasil teria sido penta com o árbitro de vídeo, já que tivemos o jogo Brasil e Turquia, aquele pênalti, e Brasil e Bélgica também. Cara, é outros tempos, né? Foi campeão, não tem mais como voltar. Você chegou a pensar nisso, não? Não. Eu lembrei da simulação do Rivaldo, por exemplo. Do Rivaldo, que aí, a hora que for o árbitro, você tá tentando me enganar, tome o amarelo aqui. Mas nós poderíamos ter feito outros gols também. Então, se mas falar o pênalti, do Si... o pênalti muda a história do jogo, né? Naquele momento mudou, realmente mudou. Mas se você falar do Si, pode ser o sim pelo sim e o sim pro não. Aí abre uma janela gigantesca. Bom, tivemos uma mudança na convocação que o Tite... Bom, Roque, mas obrigado, você vai continuar com a gente aqui, claro.